Boa noite. Vamos nos colocar de pé. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, esse privilégio, né, irmãos? Mais um culto, o valor de uma alma. Que o Senhor nos visite, né? Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Vamos abaixar as nossas frontes e agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos muito agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Nós estamos aqui diante da igreja do Senhor, a coluna e a baluarte da verdade. Mas antes de sermos baluartes, viemos ser colunas edificadas por Ti. Eis aqui a vida dos nossos irmãos amados, que o Senhor venha nos visitar nessa noite. Capacita cada um dos Teus ministros nessa noite, Pai, aqueles que vão louvar, aqueles que vão apresentar a peça, aqueles que vão dar os testemunhos, aqueles que vão fazer algo aqui na casa do Senhor. Que o Senhor venha capacitar, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha usar cada um dos ministérios, dons, vocações que o Senhor deu a cada um segundo a sua vontade, para a edificação mútua do corpo de Cristo. Abençoa aqueles que estão aqui reunidos, aqueles que estão a caminho e aqueles que não puderem vir, Senhor, visita os nossos irmãos que estão enfermos, a nossa irmã Diaconisa Renata. Visita com a Tua graça, restaura, Senhor, dê vigor, fortalece, põe de pé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nosso anseio nessa noite é que o Senhor, mais uma vez, Senhor, venha derramar graça, venha derramar unção, porque nós ansiamos por isso, que o Cristo vivo, ressurreto, venha ser algo real, palpável em nosso meio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa, Pai, os Teus filhos, Senhor. Usa, Pai, cada um dos Teus servos. Em nome de Jesus, nós damos início a esse culto, já te agradecendo. Amém. Eu queria só já deixar um texto, irmãos. Se pudesse aceitar. Como o culto é o valor de uma alma, eu queria ler um texto muito conhecido e fazer algumas aplicações para nós aqui. Está em Atos capítulo 8, versículo 26. É um texto muito conhecido. Vai falar de um homem chamado Filipe. Não é o apóstolo Filipe, é o evangelista, o diácono Filipe. E o texto vai dizer assim, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo da rainha Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. 28. Voltava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunte a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi lá levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura e anunciou Jesus. Amém? A aplicação que eu tenho para nós, irmãos, já no versículo 26, o anjo, ele pôde falar a Filipe, mas ele não pôde pregar para o eunuco, porque isso é uma missão nossa, né? E é um privilégio, isso é uma missão nossa, né? A missão da igreja, né, pelo menos deveria ser a pregação do Evangelho. E não é apenas algo que está escrito, é um mandamento, irmãos. Jesus falou: ide, né?
E Filipe, levantando-se, foi. Que nós também não temos feito, nós não temos ido, irmãos. Sim ou não? E a Bíblia vai dizer que o anjo disse a Filipe: dispõe-te. O que é essa palavra dispõe-te? É estar disponível e disposto. Você tem que estar disponível por quê? Porque você tem que ouvir a voz de Deus, mas também você tem que querer. Isso é estar disponível e disposto. E Filipe, ele ouviu e se dispôs a ir. E ele pregou para uma pessoa. Porque a essência do Evangelho, irmãos, é uma pessoa. É o Jesus que para lá no poço em Samaria e fala com uma mulher samaritana. E aquela mulher alcançada, ela ganha a cidade. É como aquele Jesus que prega para um homem num cemitério, o Gadareno, que todo mundo conhece. E esse cara vai e vira um pastor de 10 cidades. Então quem não se importa com uma pessoa não vai se importar com 2, 3, a não ser que for para status. E a mensagem é uma só. Ele começou pelo profeta Isaías e ele anunciou Jesus. E nós temos essa mensagem, irmãos. Então nós não temos desculpa. A mensagem é uma só, é Jesus. Amém? Veja os grandes sermões dos homens da Bíblia, irmãos. É Jesus. Veja os grandes sermões, como que Deus, Ele chama os pecadores ao arrependimento por intermédio de Jesus. Então a mensagem é uma só. Então o anjo ele pode ser a resposta para Filipe, mas não pode ser a resposta para Lucas, porque essa é uma missão nossa. Amém? E temos que estar disponíveis e dispostos, irmãos. Disponível por quê que Filipe tinha que estar disponível? Porque ele tinha acabado de ganhar a cidade inteira. E ele deixa Samaria e vai lá para o deserto. Você conhece. E às vezes a coisa está tão boa aqui na igreja que a gente não quer sair desse lugar fixo, Mas Jesus falou: ó, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então não é só a igreja local, irmãos. Nós precisamos fazer como Filipe e anunciar uma mensagem. Porque não basta apenas ter atitude, tem que ter a mensagem correta. E a mensagem correta é Jesus, irmãos. O que o mundo precisa é Jesus. Amém? Tudo que nós vamos fazer, irmãos, tem que ser Jesus. Tudo, irmãos. Seja dar uma roupa, seja dar um alimento, seja dar uma esmola. Tudo que nós vamos fazer, se não for por Jesus, irmãos, não é a resposta de Deus. Jesus. Amém? E você conhece essa mensagem. Amém? Uma vez o jovem falou para mim: eu fico com medo, eu não sei o que falar naquela hora. Na verdade, irmãos, nós que ministramos aqui na igreja, às vezes nós temos que fazer todo um esquema, fazer a interpretação do texto, fazer exegese, hermenêutica, mas para falar de Jesus nós não precisamos, irmãos. Filipe anunciou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só isso. O pecador não sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, irmãos. O pecador só precisa de uma coisa, irmãos: que Deus o está chamando. E o caminho a Deus é Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando todos os homens consigo mesmo, não executando os vossos pecados. E Ele deu em nós, irmãos, o ministério da reconciliação. A igreja é esse cartão de visita para anunciar Jesus às pessoas. Como diz Oswaldo Smith, o mundo clama. E a resposta é Jesus, irmãos. É Jesus. A sua obra redentora. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que nesse ano nós possamos ganhar almas. Amém? Porque a mensagem é uma só, irmãos. Mas você tem que estar disponível e disposto como Filipe. E tem que envolver o Espírito Santo. Porque diz: o Espírito Santo disse a Filipe: chega-te e ajude a esse carro. Se nós queremos ser a resposta, ou ter a resposta para as pessoas, nós temos que envolver o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: não sejam loucos, não vão sem eles. Mas se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês vão.
vocês vão ser as minhas testemunhas. Amém? Que Deus nos ajude, que esse ano, irmãos, realmente arda o desejo de ganhar almas. Aleluia. Amém? Que não fique só aqui na igreja local. É muito lindo, é maravilhoso isso aqui, mas nós precisamos anunciar Jesus. É Jesus. Amém? É Jesus. Eu queria já dar as boas-vindas para alguns visitantes que têm nos agraciado com a sua presença. A irmã Josiane, é isso? O irmão Alisson. São convidados da diaconisa Priscila Feitosa. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Também está conosco o irmão Igor e a irmã Daniela, amigos do irmão Júlio. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, que vocês recebam a visitação do Senhor nessa noite. Eu queria já chamar aqui, irmãos, o grupo de louvor, Oceano de Unção. Aleluia! Medite nesse texto, irmãos. Você quer saber o que é o evangelismo pessoal prático? Aqui, ó. É o texto de Filipe e o Eunuco, amém? Grupo de louvor Oceano de Unção cumprimenta a igreja no paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero deixar 2 versículos para a meditação da igreja. Nós ouvimos muitos louvores, né, amados? Muitos louvores. E nós precisamos prestar muita atenção nas letras dos louvores. Procuramos louvores de adoração ao nosso Senhor. Procuramos louvores que falam da pessoa de Jesus Cristo. Louvores que engrandecem o nome do Senhor. Louvores que nós desejamos aquilo que nós falamos nas letras dos louvores. Louvores que nos levam em adoração, em oração ao Senhor. Em Isaías 64 nos diz assim: ó, se fendesse os céus e se descesses, os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome e aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. E no Salmo 132, verso 4 diz assim: não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Aleluia. Se nós vivêssemos, Senhor, a palavra que nós lemos, se nós vivêssemos, se nós buscássemos verdadeiramente isso, se o nosso coração se encher de desejo de buscar a presença do Senhor ao ponto de não dormir, ao ponto de ficar refletindo, de ficar ansiando essa vontade, se verdadeiramente nós não damos sono aos nossos olhos até ser encontrado pelo Senhor, até ser achado por Ele. Nesta noite que eu e você possamos almejar o Senhor, buscar o Senhor, que o Senhor possa fender os céus e descer nesta noite sobre a igreja do Senhor, encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração de gozo,
encher a nossa vida de desejo por Ele, de desejo por Ele, de desejo por Ele. Enquanto nós estamos fazendo outras coisas, os nossos afazeres domésticos, levar a nossa vida no nosso trabalho, na escola, seja onde for, mas enquanto isso, que o Espírito Santo esteja nos incomodando, que o Espírito Santo esteja nos buscando, esteja conosco, ao nosso lado, onde quer que nós andemos, que nós possamos conhecer o Senhor todos os dias, conhecer ao Senhor todos os dias, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. A cada manhã que nós abrimos este livro, vem uma palavra nova ao nosso encontro. E o nosso coração se enche de desejo por Ele, se enche de desejo por Ele. Que nós possamos estar na presença do Senhor como crianças, verdadeiramente como crianças, desejando ao Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor com muita alegria nesta noite e que o nosso coração esteja cheio de desejo por Ele, em nome de Jesus. Atrás do vento, meus olhos estão em ti.
Senhor. Oh, eu quero ser como Abraão, Senhor. Ser chamado amigo de Deus. Meu Deus Todo-Poderoso, ora pela tua presença, sustenta essa semana, para a minha família, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus poderoso. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer. Abre os céus e desce. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Abre os céus e desce. O mistério de
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte de tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Nessa passagem, irmãos, uma vez eu ouvi um pregador chamado Leonard D.R. Hill. Ele falou que se aos anjos fosse dada a missão de pregar o evangelho, o céu se esvaziaria em 5 minutos. Digam ao irmãos, porque é um privilégio, irmãos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem começou a
Glória a Deus. Deus abençoe a vida das irmãs. Antes da gente fazer o momento da oferta, irmãos, por que a gente bate tanto nessa tecla, né, de pregar? Por que está falando de novo, né? Moça, a gente está aqui porque alguém falou de Jesus para nós, não foi? Não foi? Eu não fui para a igreja porque por mera vontade minha. Eu não queria. Mas um dia o Rogério, a minha esposa, a funcionária que a Camila conhece, ele falou de Jesus para mim, irmãos. Como eu nunca ouvi. Por isso nós temos que ter a mensagem. E esse nome Jesus soou tão doce, irmãos. Eu recebi um abraço dele que eu nunca recebi de ninguém. É por isso que quando nós falamos de Jesus, irmãos, tem uma coisa que me desarma, irmãos, é esse nome. Assim, eu posso ter todos os defeitos, eu tenho muitos. Mas quando fala de Jesus, irmãos, é como bálsamo derramado, irmãos, esse nome. Então, por isso nós precisamos anunciar Jesus, irmãos. Anunciar Jesus. Amém? Queria chamar aqui o pastor Jefferson para fazer o momento da oferta. Logo na sequência, o irmão Diácono Marcelo está com a oportunidade de louvar o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a amada igreja do Senhor, neste momento, a fazer menção da palavra dos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Momento a qual entregamos o nosso melhor na presença dEle. A palavra do Senhor se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7 e 8. E a palavra do Senhor vai dizer assim para a amada igreja: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Que nós possamos nesta noite contribuir com um coração generoso, entregar o nosso melhor, a nossa melhor oferta no altar do Senhor. Podemos estar dizimando e ofertando na casa do Senhor com cédulas. Podemos estar dizimando e ofertando na casa do Senhor via Pix. Mas que possamos fazer isso com um coração generoso. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim no verso 7: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então que nesta noite você, com o seu coração generoso, entregue o seu melhor na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus. Graças a paz, igreja. Aleluia. Amém. Toda a igreja fica de pé. A igreja já conhece. A igreja puder cantar comigo, amém? Eu quero ver a sua glória chegar do céu. Eu quero ver você se manifestar. Teu Santo Espírito és meu abrigo. Vem reinar em nós. Eu quero ser casa, faça morada. Vem morar em nós. Então enche. Então nos abre.
Então usa-me. Eu quero ver a sua glória encher o céu. Eu quero ver o Senhor se manifestar em nós. Teu Santo Espírito és meu abrigo. Vem reinar em nós. Eu quero ser casa, faça morada. Vem reinar em nós. Então enche-me. Então usa-me. Então enche-me. Então usa-me, Senhor. Somos a igreja que te deseja, vem nos incendiar. Somos a igreja que te deseja, vem nos incendiar. Então usa-me. Então enche-me. Então usa-me. Então enche-me, Senhor. Eu quero ver a sua glória encher do céu. Agradeço a oportunidade. Bem, queria chamar a irmã diaconisa Raquel Lopes. As crianças vão se Petista apresentar. já, né, amado? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus abençoe. Ovelhinhas de Cristo, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém.
Nós chegamos no momento da palavra, mas antes eu queria chamar a diaconisa Priscila, só vai dar um pequeno recado. Depois já queria chamar aqui a missionária Camila para orar pela pastora Ana Paula. Amém? E agradeço já a minha oportunidade. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, eu queria só avisar rapidinho para os irmãos sobre a mídia. Primeiro eu queria pedir para os irmãos estarem compartilhando as publicações da igreja, tá? Para a gente estar alcançando mais pessoas. E eu quero avisar que esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente com os aniversariantes. Ao invés da gente postar no dia do aniversário, a gente vai estar postando no final do mês todos os aniversariantes de uma vez, tá bom? Para os irmãos não estranhar e achar que a gente está esquecendo de alguém. A gente não esqueceu de ninguém não, tá bom? E não esqueçam, tá, gente, de curtir lá e compartilhar as publicações da igreja, amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar pela pastora. Pai querido, Pai celestial, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, neste momento, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, te apresento a vida da pastora Ana Paula, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha direcionar a vida dela neste momento, Pai, para levar a Tua palavra, para lavar sobre Andra, para em nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, ajude ela, Pai, neste momento, Pai, no coração dela, trazendo paz, palavra, neste momento, Senhor, capacitação, Pai, Labasturi, que o Teu Espírito Santo conduza ela, Pai, com amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, que essa palavra venha penetrar em nossos corações, Senhor, que não seja ela, mas seja o Senhor neste momento, Pai, direcionando a vida dela, Pai. Eu te agradeço nesse momento, Pai, pela vida da pastora, Pai, que o Senhor venha abençoar ela, Pai, poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é que oramos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero já convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Estou grata ao Senhor, né, amados, por mais um domingo na presença do Senhor, o valor de uma alma. Quem que se sente amado aqui, amados, pelo Senhor? Quem que se sente amado? Né? Que tem dia que a gente parece que ninguém, assim, nem nos enxerga. A gente pergunta, será que Deus está realmente ouvindo a minha oração? Está me enxergando? Ele está enxergando. Amém? E o que eu quero te dizer nessa hora é que o Senhor, Ele se importa com o seu problema. Eu não sei como você chegou aqui, como estava a tua casa, como está o teu coração, mas Deus se preocupa comigo e com você, amados. O olhar, a Bíblia diz que o olhar dele percorre toda a terra. Ele não perdeu o controle de nada. E nós estamos num ambiente espiritual, onde a presença de Jesus está neste lugar, amados. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe nosso pastor Emerson, nosso pastor Jefferson, nosso presbítero Marcos, os irmãos que estão aqui hoje presentes. Os que vão assistir pela live, que o Senhor alcance com essa palavra. Amém? Amém. Geralmente eu falo para a igreja sentar. O texto é um pouquinho longo, amados, mas vale a pena. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que vai ser uma bênção. Diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria
mandaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: e se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, mas adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo, aleluias. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse-lhe aqueles homens: vinde ver o homem que me disse quanto tudo tinha feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Amém. Pode se assentar, aplaudindo ao nome do Senhor. Deus é fiel, amados. Esse texto, eu amo pregar até sobre as mulheres, né, da Bíblia. E esse texto vai falar em um momento assim muito importante do ministério de Jesus. Quando nós começamos a ler o versículo 1 a 3, vai dizer que o Senhor, ele soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais que os discípulos de João. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. E vai dizer que ele deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. Jesus, ele não deixou a Judeia e foi para Galileia porque ele ficou com medo dos fariseus, né? Que ele ficou preocupado que os fariseus estavam olhando para o ministério dele. Não, ele foi para Galileia com um propósito. Quando o Senhor se move, ele se move por um propósito nas nossas vidas. Não é coincidência que ele foi para Galileia. Ai, porque os fariseus estão falando de mim. Não. Ele tem um propósito para ir para aquela cidade. E olha que interessante. Ele não só muda geograficamente, mas ele muda também espiritualmente. Porque a Galileia era um lugar que era muito... como posso dizer assim, com
religiosidade grande, a Galileia. E o Senhor Jesus, ele estava indo da Judeia, ele estava indo para a Galileia, que era um lugar que tinha mais cultural, mais diversidade. Ele estava saindo de um lugar que estavam rejeitando aquilo que ele falando, para pregar em uma cidade que ninguém queria ir. Essa é a verdade. Samaria, os judeus não se davam com Samaria. Jesus estava indo para Galileia e ele passou por uma cidade chamada Samaria, a qual só tinha gente boa lá, amados. Ninguém queria passar por aquela cidade. Havia uma barreira grande entre os judeus e os samaritanos. Os judeus mesmo, eles não passavam pelaquela cidade. Para chegar a Galileia, davam volta, demoravam mais dias, mas ali ninguém queria entrar. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, que Jesus vai aonde ninguém quer ir, que Jesus vai buscar aquele que ninguém dá nada por aquela vida. Jesus vai atrás daquele que todo mundo fala assim, não, agora não tem mais jeito, agora sei lá, desviou, agora saiu do caminho, agora não volta. Mas Jesus vai, ele vai aonde eu e você não podemos, não conseguimos ir, não pela nossa força. Ele vai com obra, ele vai com propósito. Quando nós começamos, ele vai ao encontro daquele que talvez você chegou aqui hoje orando por aquela pessoa, para que Deus resgate aquela pessoa. Quero te dizer nesta noite, não desista de orar por quem você está orando, para quem você está buscando, para quem você acha que não tem força de chegar aqui na casa do Senhor. Continua orando. O nosso trabalho é orar, o nosso trabalho é buscar, o nosso trabalho é clamar ao Senhor. Faça a sua parte que o Senhor vai fazer dele. O Senhor, ele saiu da Judeia para Galileia com um propósito, para ter um encontro individual. Quando nós começamos a ler o Evangelho de João, no capítulo de número 3, aleluias, o Senhor, ele tem um encontro individual com Nicodemos. Jesus olha para ele e fala assim, olha, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Nicodemos não entendia nada. Nicodemos falou assim, olha, mas tem como eu entrar de novo na barriga da minha mãe? O Senhor falou, não, você tem que renascer da água e do Espírito. No capítulo de número 4, o Senhor Jesus tem um encontro individual com essa mulher. E no capítulo de número 5, ele tem um encontro com o paralítico no tanque de Betesda, que estava ali, 38 anos esperando um milagre. Nesta noite o Senhor está tendo um encontro conosco. Nesta noite o Senhor está dizendo, que queres que eu te faça? Você quer explicação? Nem você quer que eu alcance. Nós estamos num ambiente espiritual. Esse lugar não é comum, esses louvores não foram comum, Deus não é comum, Ele continua fazendo milagre. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele fará eternamente. Amados, quantos fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia? Era uma mudança, era uma transição do ministério de Jesus, era do precursor para o sucessor. Era João Batista, agora estava já deixando o ministério dele. Jesus já estava começando dele, amados. Estava explodindo com milagres. Aonde ele ia tinha multidão. Aonde ele ia, o povo queria estar perto de Jesus. O ministério dele estava se deslanchando. Ele está aqui. Se a gente percebe o ministério de Jesus crescendo. E Jesus, ele vai, deixa a Judeia, vai para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Se fosse pelos discípulos dele, eu acredito que Jesus não passaria naquele lugar. Eu acredito que os discípulos eram muito dependentes ainda do Senhor. Mas Jesus, quando ele tem uma obra, ele vai para Samaria, amados. Ele vai resgatar aquela pessoa, assim como um dia ele me resgatou também, né? Eu jamais imaginaria estar ministrando, né? Eu estava na escuridão, eu estava sendo rejeitada, né? Eu tinha muita mágoa, tristeza, estava num lugar que eu não tinha relacionamento mais com as pessoas,
Samaria. Muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, neste lugar. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está chegando. Aleluia, em nome de Jesus. E aí a Bíblia vai ser mais enfática ainda. Vai dizer que além de ser necessário passar por Samaria, ele foi para uma cidade chamada Sicar, que era junto à herdade de Jacó. E o que eu acho mais lindo da Bíblia é que Jesus ele estava 100% homem e 100% espírito. E nós vemos a humanidade de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele estava cansado, que ele parou na fonte de Jacó, que ele estava com sede. Ele parou lá na fonte de Jacó, era por volta do meio-dia, num tempo do deserto, no calor, amados. E Jesus, ele se preocupa também com as coisas materiais da vida. Ele olha para os discípulos e diz para eles: vão comprar comida. Então eu entendo que a humanidade de Jesus, ele estava ali, sentindo fome, talvez, vai comprar comida, às vezes cuidando dos discípulos. Só que a Bíblia diz que ele estava cansado. E ele senta junto à fonte de Jacó. E havia uma mulher. E eu quero falar dessa mulher porque muitas vezes, enquanto eu estava estudando essa palavra, eu me vi no lugar dessa mulher. Não por ela ter 5 homens, amém? Não por isso. Mas eu me vi no lugar dela de rejeição. Ela era uma mulher rejeitada. Porque a gente não sabe porque ela tinha 5 homens. Talvez porque ela queria, não por ser só uma meretriz. Talvez ela estava procurando um socorro. Sabe, ela estava naquele momento assim, de fragilidade, de querer conforto. Talvez esses homens prometeram para ela amor para a vida toda. Não sei se você já teve essa promessa de amar até... Eu já tive, amados. Vou te amar sempre. Via um casal, nossa, nós vamos ser assim, ditosos. Talvez essa mulher foi enganada. Talvez ela deu ouvidos a esses homens. Eram 5 homens, amados, casados. E essa mulher, ela não tinha cara de ir em qualquer outro horário buscar água. Ela tinha vergonha. As pessoas olhavam para ela e julgavam ela. Também, todo relacionamento ela buscava o preenchimento de algo que homens não iriam preencher. O que ela buscava, só Deus poderia preencher na vida dela. Uma vez eu vi uma reportagem, vou falar aqui de um trabalho circular, do Charlie Brown Jr., né? Que ele falava que ele era cercado por pessoas, tinha bens, tinha tudo, e ele tentava preencher um vazio com drogas, amados. Algo que nada vai preencher. O único que vai preencher o nosso vazio é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós queremos preencher com coisas do mundo. Às vezes nós perdemos o nosso sono. Às vezes nós perdemos o nosso apetite. Às vezes nós queremos preencher esse vazio com doce, com chocolate, com comida. E não vai te preencher, vai te trazer mais problemas. Quem vai preencher esse vazio no nosso coração é Jesus. Não tem dinheiro que pague a presença dele sobre as nossas vidas. Por isso que nós aqui, o presbítero até falou muito da gente ir pregar o Evangelho, que as pessoas estão buscando em coisas o que não vão encontrar em coisas, que vai preencher aleluias no mundo espiritual, não é em coisas. Vem carnaval agora, misericórdia. Misericórdia. Eu tenho vergonha de sair no carnaval. No ano passado eu saí, graças a Deus que esse ano eu não vou trabalhar lá na minha empresa. Porque você vê uma alegria tão passageira. Aquela mulher foi buscar água num dia comum, uma coisa comum. Água para saciar
aquele momento só. E ia saciar e depois ela ia sentir sede de novo. Ela não estava esperando uma cura naquele dia. Mas aquele dia estava marcado na agenda de Deus. Aquele encontro estava marcado, aleluia, lá na agenda de Deus. Um dia Deus marcou a agenda dele comigo, amados. E eu nunca mais quis sair da presença dele. Quem aqui já teve um encontro marcado com Jesus? Para você chegar até aqui nesta noite, estava marcado aquele dia. Ela estava buscando algo que preenchesse somente aquele momento. A água é necessária, mas ela ia ter que voltar, porque ia sentir um vazio. Ela ia no outro dia, ao meio-dia, para não ter que conversar com ninguém, dar explicação para ninguém, para que ninguém veja ela. Eu acredito que ela não tinha amigas, ela não tinha ninguém. Ao meio-dia, no sol causticante. Mas o Senhor Jesus encontra aquela mulher. E ele começa um diálogo com ela. Ele vai falar assim, olha, dá-me, no versículo de número 7, dá-me de beber. E aí o Senhor manda os seus discípulos comprar comida. Imagina, se os judeus não falavam com os samaritanos, imagina as samaritanas, as mulheres. Imagina ser servido por elas. Imagina beber daquela água. Não bebia, amados. Eles não queriam estar ali. Mas o Senhor Jesus, ele vem com todo amor. Ele vem com a sua doce presença. E aquela mulher tem uma barreira ali. Ela se espanta. Como que o Senhor, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Nessa hora, amados, cai uma barreira por terra. Porque aqui o Senhor está mostrando no ministério dele que ele veio para todos. Ele veio para quem tinha nome. Essa mulher aqui não tinha nome. Essa mulher aqui era conhecida pelo pecado. Era conhecida lá. Aquela que sai ali com vários homens casados. Ela não, a Bíblia nem cita o nome dela. Mas olha que interessante. O Senhor também encontrou Nicodemos, que era um homem rico. E o Senhor também encontrou o paralítico lá no tanque de Betesda. Ele veio para os doentes. Ele veio para todo aquele que nele crê. Não perecer, mas tem a vida eterna. Ele vem para os doentes, ele vem para o rico, ele vem para o pobre. Ele não faz acepção de pessoas. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala, isso aí não tem mais jeito. Quero te dizer uma coisa, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus não tem o que seja impossível, tem esperança. Se você chegou aqui nesta noite, tem esperança. Ele me resgatou. Vou falar, não estava de crente não. Mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Ele faz, aleluias. E aí o Senhor começa a ter uma conversa com aquela mulher. Ele fala assim, olha, se você conheceras o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias e eu lhe daria a água viva. Aí a mulher fica, aí ela entra, né? Mas como água viva? O senhor não tem copo, o senhor não tem nada, esse poço é fundo. Aquele poço, amados, naquela época de Jesus era o poço mais fundo que tinha, 30 metros. Ela fica imaginando, mas como o senhor vai pegar água viva? O senhor não tem nada. Será que o Senhor é mais do que o nosso patriarca, Jacó? O Senhor Jesus olhou para ela e disse, você tomar dessa água, você vai ter sede, mas a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. E aí aquela mulher, amados, ela recebe um convite do Senhor. Um convite, assim como um dia eu recebi na minha vida, e eu não rejeitei esse convite. Ela ficou assim, pensando ainda e tentando entender o que Deus, que o Senhor Jesus tinha para ela. Não era uma água material, era uma água espiritual. Era algo espiritual, amados. Assim como está no poço, amados, é bem
para aquele moço que foi buscar a noiva, a mulher para Isaac. Foi num poço, foi num encontro, só que o dela foi diferente. Ele também pediu água. Ela imediatamente pegou água para ele e para os animais. Ela aqui ainda ficou pensativa. Nessa noite, amados, está caindo muitas barreiras por terra. Em nome de Jesus. Está caindo muitas barreiras por terra. E a Bíblia vai dizer que ela falou, eu quero dessa água. Quando, no início, ela tem 3 visões de Jesus. A primeira, ela vê ele como judeu. E aqui, quando ela fala, aí ela fala, eu quero essa água. Aí o Senhor fala para ela, então traz o teu marido. Aí ela fala, mas eu não tenho marido. Aí o Senhor Jesus fala assim para ela, disseste bem, você não tem marido. E o que você está hoje também não é o seu marido. Quando ela recebe essa revelação de Deus, o olhar dela de Jesus muda, vira uma chave para ela. Ele não é só um judeu, mas ela vê ele como um profeta. Por isso que nós aceitamos Jesus. Porque quando nós começamos a ouvir falar, conhecer e receber o convite, o nosso olhar para o Senhor muda. Já não era mais um judeu, é um profeta. E Jesus olha para ela e fala, isso dissesse com verdade. E ela fala, Senhor, eu vejo que és um profeta. E a preocupação dela era a água, a preocupação dela, aí começa uma conversa com o Senhor falando de adoração. Ela falando que ela conhecia, ela tinha o conhecimento de Jesus, que Jesus viria, né? E que libertaria. Eles não conheciam, eles estão até hoje esperando Jesus. A maioria estão esperando. E ela com Jesus, com a doce presença com ela, amados. Aqui nós não estamos vendo Jesus, nós sentimos a presença. Mas você imagina você ver a face do Senhor, conversar com Ele, o próprio Salvador. Ela teve essa oportunidade de conhecer, de falar com o próprio Salvador, até que Jesus olha para ela e fala, olha, não tem lugar, vai chegar um tempo que não tem mais lugar, porque Deus ele está esperando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E ela começa a ver algo diferente, amados. O Pai, Ele agora, que a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que importa. Não é essa água, não é o lugar. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Amados, nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor conhecia a vida daquela mulher. Era pecado, amados. Até hoje ainda é pecado o sexo fora do casamento. Jesus conhecia, sabia, e aquela mulher não negou. Ela falou, e ela declarou que realmente aquele não era marido dela. Amados, e ela fala de Jesus, e ele então se revela para ela e diz para ela, eu sou quem falo contigo. Aleluias. Jesus se revela para ela agora. Aleluias. Ele passa de judeu, passa de profeta, e agora ela tem o olhar de Messias na vida de Jesus. E quando os discípulos chegam, não entendem aquele encontro, não conseguem entender como Jesus falava com aquela mulher, mesmo que eles não pronunciassem. Muitas vezes nós não pronunciamos, o Senhor já todas as vezes Ele sabe o que nós vamos falar, antes mesmo que nós vamos falar. Aquela mulher, amados, naquele momento, ela fez algo. Ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e falou com aqueles homens que ali havia, que o Messias havia chegado.
Amados, deixar o cântaro é libertador. Deixar o cântaro é libertador. O cântaro nas nossas vidas é tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que entristece. Nós recebemos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Algum dia nós deixamos um cântaro, mas passa-se o tempo, voltamos lá e pegamos o cântaro de novo e fica pesado. O Senhor está falando conosco aqui hoje. Deixa o cântaro, deixa aquilo que te entristece, deixa aquilo que você não consegue perdoar. Deixa no cântaro aquele que te prometeu e não cumpriu, que falou nós louvamos aqui que ia te ajudar e não te ajudou. Deixa hoje o teu cântaro, porque aquele que está em Cristo, aleluia, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa o cântaro, amados, daquilo que você sabe que te afasta de Deus, mas você quer continuar levando o cântaro, você quer continuar pesada, de barro, tá cheio aí. Deixa o cântaro hoje, porque o Senhor tem uma nova vida, tem um novo caminho, tem um novo e vivo caminho para mim e para você. Deixa o cântaro daquilo que te faz chorar, deixa o cântaro da preocupação, deixa o cântaro da falta às vezes de amor do esposo, da esposa, o cântaro da falta de amor muitas vezes do filho, o cântaro, meu Deus do céu, daquele diagnóstico que deram e está te pesando e você está preocupado, está pesado. O Senhor está falando hoje: deixa o cântaro no altar, que eu tenho um novo caminho, eu tenho mudança, eu tenho uma transição. Nós estamos num tempo de transição. Você vê que o ministério de Jesus sofreu um tempo de transição. Começaram a ver que o ministério dele crescia. Deixa o cântaro hoje. Deixa o cântaro muitas vezes, o que hoje nos afasta do Senhor, a internet. Deixa o cântaro da preocupação. Deixa o cântaro. Aquela mulher, ela deixou o cântaro, ela não ficou pensando nela, porque eu tive 6 homens, não. Ela deixou o cântaro e estava livre para anunciar a Jesus, anunciar o amor dele. E tem gente que chegou aqui nesta noite, o cântaro está pesado. Chegou com o cântaro aqui, mas em nome de Jesus você vai sair sem ele. O que está te pesando, coloca aí, que tira teu sono, que tira a tua preocupação. Sabe o que às vezes nós levamos, amados? Um dia o Senhor nos resgata e nos confia uma responsabilidade na casa do Senhor. Uma responsabilidade. Ele vem e nos cura, que eu vim para a casa do Senhor para minha alma ser curada. Amém? Amém. Porque prometeram, não cumpriram, quase fizeram estrago na minha vida. Aí você é curado, tratado. Aí o Senhor te dá assim uma responsabilidade. Te chama por uma cooperação na casa do Senhor. Chama para um diaconato na casa do Senhor, presbitério, missão, pastorado. E muitas vezes começa a pesar o jeito que o irmão faz, o jeito que o irmão fala, como eu sou tratado, sou esquecido. O cântaro vai pesando, amado. Você quer deixar até aquilo que Deus te confiou. Mas o Senhor está falando aqui conosco: deixa hoje no altar. Eu quero fazer uma coisa nova. Aleluia. Se permita fazer uma coisa nova na sua vida. A gente olha e fala: não, eu quero parar, eu quero desistir, eu não quero mais louvar, eu não quero mais pregar, porque o cântaro está pesado. Eu estou sendo desprezado. Tudo tem que ir para o cântaro, amados. Deixa no altar do Senhor essa noite. O Senhor tem alívio. O Senhor ele tem alívio para as nossas almas. Eu não sei se tem alguém aqui assim nessa noite, mas eu queria fazer uma oração. Que está pesado.
porque está difícil, porque está doendo, porque eu estou sem forças de fazer aquilo que Deus me confiou a fazer, porque parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Como diz o pastor Edivaldo, às vezes parece que o céu está de bronze. Está de bronze, não passa. Você está orando, clamando, mas parece, mesmo que você ache que Deus não está te respondendo, Ele está te vendo, está recebendo a sua oração. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. O convite aqui é deixar o campo. O convite aqui é passar por essa transição. O convite aqui é você aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador e falar: Senhor, eu quero deixar esse peso aqui. Se você quiser vir para frente, nós vamos orar por você. Eu tive que ir para frente esse dia de hoje. Eu tenho que ir para frente também, para que o Senhor me renove, para que o Senhor me deixe leve, Glória a Deus. para que eu possa fazer a obra de Deus sem pensar, aleluia, sem pensar no que me falaram. Eu só quero pensar o que o Senhor quer me falar nessa noite. Eu só quero pensar a novidade que o Senhor tem nessa noite. Talvez você chegou aqui, não entregou ainda, não. Você fala assim: não, estou muito novo para entregar a vida a Jesus agora. Eu quero aproveitar mais um pouquinho. Deixa essa água que vai saciar de só um momento e receba a água da vida agora. Fonte de água, deixa Deus gerar uma fonte de água viva em você. Porque quando você tem uma fonte de água viva dentro de você, nada vai te tirar da presença de Deus. Não tem circunstância, não tem promessa e não tem homens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para que a igreja, então, erga as suas mãos. Para quem está aqui, os nossos pastores vão ungir com aquela unção que quebra todo jugo, com aquela alegria que você não sente já há tanto tempo. Você não ri mais, você não tem prazer em comer, você não tem prazer em se encontrar com outras pessoas. Só Deus sabe como foi, aleluia, para você chegar aqui nesta noite e receber essa palavra. Mas se você vier, Deus tem um renovo na sua vida, Deus tem uma novidade na sua vida. Você vê tudo escuro, mas Ele está gerando a luz. Ou será que você não vê essa luz? Aleluia. Está pesado e Ele quer te aliviar. Você pode escolher: ou você fica com o poço, ou você fica com a água viva. O que você quer nessa noite? Eu quero água viva. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar enquanto o louvor está aqui. A presença de Deus está neste lugar. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero agradecer a Tua presença neste lugar, neste ambiente espiritual. Agradecer por cada vida que veio aqui à frente. Pai, o Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece o profundo, o Senhor conhece como está o lar. Ai, meu Deus, o Senhor conhece como está o lar dessa pessoa. Aquele quarto, meu Deus, aquele que eu não sei que recebeu muitas lágrimas, aquela
pedir. Aí eu começo no outro dia e falo, mas eu não estou vendo nada. Mas o Senhor fala, eu tenho futuro, eu tenho algo diferente. Deixa eu cantando nessa noite. Deixa eu cantando nessa noite. Talvez você olhe alguma coisa e fale assim, eu não consigo deixar. Eu sei que me afasta de Deus, mas eu não consigo deixar. O Senhor está falando, se vocês mover, você vai conseguir em nome de Jesus. Deus mudou a vida daquela mulher. Aquele encontro nunca mais ela foi a mesma. Ela largou tudo e foi uma grande missionária, porque ela foi e falou, olha, os homens, tem um profeta lá, Jesus está lá, o Messias está lá. Aleluia. E até o ponto dos homens falarem, eu acredito não porque você falou, mas eu acredito porque eu vi. E você vai falar, eu acredito não porque só foi ministrado aquele dia, mas eu acredito que eu estou vivendo um milagre em nome de Jesus. Você vai falar que está vivendo um milagre em nome de Jesus. Mas se você recebe essa palavra, se você recebe essa oração, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja. Salve a Maria com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma noite maravilhosa e que fica marcada nas nossas vidas, né, amados? Quando nós estávamos em um sistema mundano, né, assim, fora da presença de Deus, eu pensava, e às vezes a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, começa a pensar em lugares que nós estivemos, enfim. Hoje a retrospectiva que nós fazemos são esses cultos tão maravilhosos, onde Deus cura, Deus liberta, Deus traz o renovo, Ele traz a esperança para a nossa alma, não é verdade? Um tempo atrás, 25 anos atrás, eu também tive que deixar o cântaro das drogas, do alcoolismo, né? Eu cheguei a ficar igual um morador de rua, amados. Mas o Senhor é Deus de transformação de vida. Não deixe de acreditar em nome de Jesus. Eu não tinha nada de especial e não tenho ainda. Não é porque eu era especial, não. É simplesmente porque Ele veio ao meu encontro, Ele está indo ao seu encontro também, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você creia, amados, em nome de Jesus. Para Deus não há situação impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Amém, amados? Mas eu não consigo deixar o cântaro. Mas você hoje tem um ajudador. Diga assim, eu tenho um ajudador. Às vezes a gente só fala no diabo e em demônios, irmãos. Tem igreja que sabe o nome de todos os demônios. Eu não quero saber o nome de demônio. Eu quero saber o nome dos anjos do Senhor. Não é verdade? A Bíblia diz que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Mais são aqueles que estão conosco, irmãos. Amém? E a Bíblia diz que Ele é maior o que está em você do que o que está no mundo. Você tem um ajudador chamado Espírito Santo de Deus. Ele é o teu ajudador. E eu tenho uma notícia, Ele está online 24 horas. Ele está online, Ele é o seu ajudador. Ele não falha, viu, irmão? Ele não falha. Amém, amados? Deus abençoe todos em nome de Jesus. Doutor Rogério, Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando nessa noite. Quero impetrar a bênção apostólica. Quarta-feira, quando? Quarta-feira. Nós vamos estar aqui num culto maravilhoso. Quero pedir para todos os ministérios estar aqui, tá? Os jovens, as irmãs, o grupo de louvor, porque quarta-feira nós vamos estar tratando de reconstrução da adoração, tá? Reconstruindo a nossa adoração em Deus. Adoração não é só louvor. Adoração é um estilo de vida. Tá? Quando essa mulher deixou o cântaro, ela foi para um nível de adoração. Porque a adoração é um estilo de vida, amados. Amém? O louvor pode se transformar numa adoração, mas a adoração é um estilo de vida. Exatamente. Aí Jesus diz: vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Amém, amados? Eu quero
Em nome de Jesus, encontrar a bênção apostólica, nós vamos louvar mais um hino e vamos para a nossa casa. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, te engrandecemos nessa noite. Nós te exaltamos pela vida da pastora Ana Paula, pela unção, pelo ministério que o Senhor deu para a tua filha, Pai. O Senhor continue usando ela na liberdade do Espírito, na palavra, Senhor, para produzir cura, restauração, libertação, ó Pai. Senhor, saímos daqui com o nosso coração esperançoso, transformado, com a fé, meu Deus amado, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, ó Pai. Deus abençoe também a vida, meu Deus amado, do presbítero Marcos, que esteve na direção desse culto, do grupo de louvor, das irmãs, de cada um que veio aqui, ó Pai, para buscar a tua presença. E nós estamos saindo debaixo dessa autoridade, dessa nuvem, dessa revelação da tua palavra. Nós saímos daqui, ó meu Deus amado, Deus querido, cheios da glória do Senhor, ó Pai, sabendo que o teu Espírito Santo está conosco, meu Deus amado. E se nós entrarmos com 2%, ele entra com 98%. Se nós entrarmos com 5%, ele entra com 95%. Se nós entrarmos com 10%, ele entra com 90%, Pai. Porque ele é o Senhor da nossa história, meu Deus amado. Em nome de Jesus, dá uma noite abençoada para nós, ó Pai. Para a Ludmila também, que está fazendo aniversário hoje, abençoa minha filha. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor. E todos digam amém. Louvemos ao Senhor, amados. Soberano,